Glória a Deus, irmãos. Estamos mais uma terça-feira juntos para declarar a palavra de Deus juntos em unidade, porque é assim que nós vencemos como corpo. Então você entende que faz parte do corpo, o corpo de Cristo, cujo o cabeça é Cristo. Então eu tenho o cabeça. Eu sou encabeçada por esse Deus maravilhoso, por esse Senhor, por esse Rei dos Reis. Por isso, quando eu busco um pensamento lá do alto, eu estou buscando da essência verdadeira. Tudo que é terreno é passageiro. As coisas da terra, as coisas naturais, elas querem corromper aquilo que é espiritual. E todo o trabalho do inimigo é que você fique gastando a tua energia, a tua vida com aquilo que vai passar. E deixa que o eterno passe diante dos teus olhos sem interferir. Então você está vivo, mas está morto. Olha que loucura. Está num corpo, executando muitas coisas, muitas funções, mas está morto no teu espírito, não há uma ativação. Eu tive ontem num ambiente e tinha uma amiga minha cristã e eu vi que ela estava muito preocupada, né? Estava assim, estressada com muitas coisas. E a gente quase não conversou direito, então hoje eu precisei resolver alguma situação com ela e perguntei se estava tudo bem, achei que ela estava um pouquinho nervosa, ansiosa, e ela falou, eu continuo assim, porque é difícil obedecer, né? E na verdade, esse é o único caminho da nossa libertação e da nossa paz, é obedecer ao Senhor, é nos submeter àquele que escreveu toda a nossa história. Impossível que nós estamos aqui aleatoriamente, com encontros aleatórios. Não, o Senhor, Ele está governando, arquitetando, orquestrando todas as coisas. Irmãos, hoje é terça-feira do pensamento fértil e eu quero despertar o teu espírito para esse pensamento, fertilizado pela palavra, porque nós temos uma tendência natural e diabólica de sempre pensar o pior, de sempre projetar algo terrível, e se acontecer isso, e se for assim. Imagina se nós gastássemos a mesma energia para projetar algo positivo. Imagina se cair um Pix na minha conta agora. Imagina se eu receber o resultado da minha cura agora. Não, nós não conseguimos processar. Parece que a nossa mente está tão condicionada a pensar que vai faltar, que não vai ter, que a escassez vai ser o nosso futuro. Irmãos, nós temos um hoje, não há futuro. Guarda isso. Não existe futuro, existe hoje, existe agora. Ah, mas amanhã... Não, existe a tua decisão de agora, existe o teu pensamento agora. Então, quando você pensa no teu futuro, você acaba procrastinando uma coisa que você não quer fazer agora. Mas quando o teu pensamento é fértil, você tem atitudes agora. Você sabe que a tua decisão é hoje. E você é inspirado pelo Senhor, impulsionado pelo Espírito em tudo que você precisa fazer. Por isso você não está preocupado e nem gastando tua energia em reclamar, porque isso não produz absolutamente nada. Mas a tua palavra de vida, porque senão nós ficamos diagnosticando muitas coisas e não saímos do lugar. Então, ter essa mente, né, que traz diagnósticos precisos, mas não traz uma solução, não traz uma direção, também não funciona. É importante você ver o que está acontecendo para interferir. E nós somos aqueles que vão interferir em nome de Jesus. Então, hoje, na terça-feira do Pensamento Fértil, que é na semana da mobilização dos vencedores, você vai entender essa mobilização como mover de Deus, como algo que está se organizando no poder de uma unidade para uma vitória do corpo. Porque nós estamos no mês de Esther. E que mobilização é essa? Nós estamos na última semana e estamos aí nos últimos capítulos, né? Dessa semana, desse mês e da história de Esther, do povo judeu no livro de Esther. E como que é o desfecho disso tudo? Existe um desfecho de uma situação de ameaça, de escravidão, de submissão e de obediência. Existe nós poderíamos elencar muitas coisas aqui da história de Esther, mas precisamente nos últimos dias houve uma grande reversão, aonde os judeus, eles tiveram um dia para se defender e muitos que não eram judeus quiseram se tornar judeus pelo temor que caiu sobre eles. O que é isso senão o próprio Deus interferindo em terra estranha e mostrando que nós somos esses peregrinos numa terra estranha, debaixo de tantas leis que os reis desse mundo impõem? Elas não governam a nossa vida, em nome de Jesus. E então aqui, irmãos, eu quero declarar nesse dia a resposta do pensamento estratégico, que se torna uma ação mobilizadora pelo evangelho que vence o por. O que é por? Maldição.
que é evangelho? Boas novas. Qual que é o nosso pur? A maldição que estava sobre nós, o pur foi o dia em que o povo judeu seria exterminado. Então eles lançaram sortes e caiu num dia específico que eles morreriam. Então, irmãos, nós temos esse dia todos os dias que o inimigo quer nos matar, mas o Senhor levou o pur na cruz. E ele nos libertou das nossas maldições, pagou o preço que era nosso, para que nós pudéssemos celebrar o Purim da vida eterna. E essa celebração, ela é eterna, mas nós celebramos todos os dias pela vida que ele nos dá. E então você tem hoje aqui esse pensamento estratégico, porque Esther teve uma estratégia do Senhor para se posicionar. Qual que é nosso posicionamento reativo e natural? É dar chilique, é ficar desesperado e achar que agora o pior vai mesmo acontecer. E nós entramos no looping da alma e ficamos ali completamente obstinados por um resultado que acaba sendo natural. Mas o Senhor quer te arrancar disso e quer te colocar no descanso de um Deus que já preparou todas as coisas. A mesa do banquete é para os seus filhos. O Senhor preparou todas as coisas para nós. Tudo Ele reservou. Eu preciso me dispor. Irmãos, aqui em Esther 8, 3-6 diz: Esther voltou a falar com o rei. Ela caiu aos seus pés e chorando suplicou-lhe que revogasse o plano maligno que Amã, o Agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Esther e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor. Tem uma versão que fala que ela desmaiou diante do rei. Enfim, mas não vamos nos ater a isso. Mas tamanho foi esse momento. Às vezes nós lemos um texto corrido e ele é tão profundo, tão cheio de consagração, de devoção, de entrega, de realidade. E ela fala: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor. E se considerar justo que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família? Irmãos, como o Senhor reverteu tudo. Qual era a história? Um homem que queria matar Mordecai, que era o tio de Esther, e quando descobriu que ele era judeu, queria matar todos os judeus que estavam na Pérsia, exilados na Pérsia. E ele consegue isso. Só que a rainha que guardou, que era Esther, que guardou a sua origem, que não contou a sua identidade, de que povo ela pertencia, ela então se revela, correndo o risco de morrer porque ela vai se apresentar diante do rei e ela não tinha sido chamada, e também ia declarar qual era o seu povo, né? De quem ela fazia parte, e tudo isso era um grande risco que ela estava correndo. Mas aquilo que ela declara é: se perecer, pereci. A marca de quem está disposto a morrer é aquele que vai viver pelo que crer. A nossa disposição de entrega e de renúncia, ela precisa ser a nossa motivação diária em todas as coisas. Então Esther se posiciona. E aqui eu quero ler um texto de Isaías 55, que diz assim, versículo 8-9, que você deve conhecer: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus pensa a teu respeito, o que Ele planejou e todas as coisas que estão no governo do Senhor vão te surpreender. Nós somos tão limitados que queremos racionalizar todas as coisas e que a nossa mente quer entender o que está acontecendo para justificar para a nossa alma. Quando, na verdade, a fé, ela não precisa dessas coisas, ela simplesmente existe. Irmãos, eu quero ler um texto, tem um livro que eu estou lendo, que é do Hudson Taylor também, que é o Cântico dos Cânticos, e tem uma parte que é bem no início, assim, que fala sobre a preciosidade que é esse livro, e fala assim: a razão é que desde os tempos bíblicos o centro do homem é o seu coração, e é com ele e a partir dele que se relaciona com Deus. No entanto, o fim da Idade das Trevas transferiu esse centro para a mente. O que importava já não era mais o que o coração sentia, mas o que a mente era capaz de compreender, mensurar, comprovar e, por fim, aceitar. Com isso foi banido o lugar do amor no relacionamento pessoal com Deus.
Tudo se tornou frio, litúrgico, previsível e morto. Nada mais natural que Cântico dos Cânticos fosse deixado de lado, visto como pouco mais do que o registro da aprovação divina para uma vida íntima de um casal. Mas graças ao Senhor que a sua beleza excelsa sempre atraiu homens que, rompendo a frieza e a indiferença a que chegou o povo de Deus, declaram-se apaixonados por Jesus e registram o amor por ele com tinta da sua pena e com sangue da sua vida derramada. E aqui ele vai falando que nós vivemos dias em que o povo de Deus oscila entre os extremos da frieza teológica, por um lado, que valoriza os títulos acadêmicos e a experiência docente em detrimento da profunda obra da cruz. E por outro lado, das emoções desequilibradas, almáticas, manipuladas por líderes que desconhecem a genuína ação do Espírito de Deus. Aleluia. O que acontece é que nós queremos justificar todas as coisas e a nossa mente quer racionalizar. Mas o que nós vivemos com o Senhor vai muito além disso, transcende. O que nós podemos nos apropriar é da mente de Cristo, porque Ele é o nosso cabeça. O que eu posso viver são os pensamentos que vêm do alto, buscar os pensamentos do alto, as coisas lá do alto, pensar essas coisas do alto, me faz entender que essa é a minha condição e a minha essência espiritual. E o Senhor te desperta hoje para esse entendimento, para que você não entre no jogo das ameaças, porque esses são os loopings almáticos do inimigo, e que você possa transcender isso e elevar nesse caminho. Eu vou para esse caminho mais alto, eu vou andar nesse pensamento mais alto, eu preciso fluir naquilo que vai além de mim, porque é assim que o Senhor faz. E Ele nos mostra tudo isso na sua palavra, como que Ele te criou e ia te deixar aí jogado. Ele não é homem para mentir. Irmãos, Ele é Deus, Ele é Pai de amor, então todas as coisas que Ele colocou em você, Ele trouxe todo o caminho para você ser suprido, para todas as coisas fluírem. Nós ficamos preocupados porque queremos falsas garantias, queremos nos garantir aqui e ali, mas você precisa andar como um peregrino e saber que no caminho todas as coisas vão acontecer, todas as coisas vão completar a medida do teu testemunho. Não é na tua força, não é no que você se garante, mas é justamente naquilo que você se esvazia e pode declarar: se perecer, pereci, porque essa frase é a expressão de um total esvaziamento. Eu quero profetizar aqui, irmãos, que nós temos céu e terra e o Senhor está falando. Aqui na palavra dele, o que nós lemos em Isaías, ele fala que os pensamentos e os caminhos são dele. Como os céus são mais altos do que a terra. Existe algo elevado para você viver. Sai do que é terreno e acesse o que é celestial. Então você pode transitar e ficar nas suas emoções, ou você pode transcender para o Espírito. Enquanto você está transitando nas suas emoções, você entra no desespero, ansiedade, tem que tomar remédio, fica aqui, fica aflito, tenta resolver do teu jeito, fica igual cachorro, né? Atrás do rabo dele. Mas quando você transcende, você então acessa o Espírito e uma paz toma conta do teu interior e uma certeza de quem governa os teus dias, de quem escreveu a tua história e de que você faz parte de um plano muito maior e o Senhor é que é Salvador. A boa nova desse dia, irmão, é que o Senhor tem vida nova, Ele tem disposição nova. Nós temos as boas novas de um Deus que se esvaziou, mesmo sendo Deus, e que se tornou servo, humano, humilde, para te colocar numa posição celestial, nesses lugares celestiais, assentado com Cristo. Essa é a nossa posição, esse é o caminho mais alto. Então nós vemos aqui na história de Esther, o que acontece? Ela se posiciona. Em vez de receber mais ameaça, ela tem boas novas. Eu quero profetizar, irmãos, nós temos do Senhor o sim e o amém. O que é isso? Cetro estendido. Eu tenho uma mente estratégica porque a estratégia de Esther foi fazer um banquete. Depois ela fez um outro banquete e as coisas foram vindo à tona da forma mais sutil. Ela não fez barraco nem nada, mas com sutileza, com sabedoria que vem do alto, consagração, seu jejum, a sua busca e a sua devoção. Ela se apresenta diante do rei. Então, o cenário é espiritual e ele vai se movimentando de uma forma absurda, né? E completamente inédita. E então, o que nós vemos é que ela busca mais um caminho de uma reversão. E nós vemos aqui essa estratégia. Já que uma lei não pode ser revogada, então pode-se criar uma nova lei. A nova lei é que os judeus eles podem se defender.
E glória a Deus, porque isso é a mente renovada. Ah, mas a gente fica transitando na emoção, pensando, não, mas não pode mudar. Não, mas isso aqui é irrevogável. Não tem cura, né? Não, mas não tem dinheiro, não tem mais possibilidade. Nós ficamos assim, ó, a rua sem saída. Só que a mente de Cristo, ela é o quê? Mente de possibilidades. Tudo pode acontecer. De repente, o Senhor move todas as coisas. De repente, todas as coisas mudam, irmão. Em nome de Jesus, que você seja despertado hoje, em primeiro lugar, para saber que com o Senhor está o sim e o amém. Você tem do Senhor cetro estendido. O rei fala até metade do reino. Aleluia. Glória a Deus, porque a mente estratégica, ela tem um caminho de reversão diante do próprio inimigo. Nós temos do Senhor o sim e o amém. Depois você tem o inimigo que é derrotado diante dos teus olhos. O Senhor muda a sorte, como está em Sofonias, diante dos nossos olhos. Ele transforma tudo. Ele mostra a sua glória e a sua grandeza, porque você não tem que se prostrar a nenhuma situação do inimigo, mas a tua reverência ao Senhor, o teu temor daquilo que você carrega, do porquê você está vivo, todas essas coisas. Aleluia, incomoda o inimigo, mas vai trazer destruição. A nossa própria liberdade já é uma resposta para esse mundo, e quanto mais livre você é, mais você incomoda esse sistema de prisão maligna que o mundo vive. E nós, como peregrinos, somos livres para viver totalmente dependentes do Senhor. E o inimigo vai ser envergonhado em nome de Jesus. O que nós temos também nessa mente estratégica, sendo totalmente revestido das boas novas, eu tenho uma boa notícia. Você tem o direito de lutar. A boa notícia é que você vai defender a tua casa. A boa notícia é que Deus te levantou para ser um povo totalmente disponível, disposto para fazer a obra do Senhor, disposto a declarar que o teu pur é um purim. E sabe o que nós temos? Alegria, felicidade, regozijo e honra. Tudo isso o Senhor prepara aonde? Numa terra estranha, aonde você é rejeitado, aonde existe todo um sistema acontecendo, aonde você é tido talvez como escravo, mas totalmente livre, como desconhecidos, mas bem conhecidos, mesmo pobre, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Essa é a nossa verdade e você anda por essa realidade. E em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai ter essa celebração. Olha, por que falar alegria, felicidade, regozijo, parece tudo a mesma coisa, né? É uma intensidade de uma celebração do teu espírito. E sempre esse purim é celebrado até os dias de hoje. Nós estamos em 2025. Até hoje em dia, esse purim é celebrado, porque isso é uma certeza de que sempre vai ter uma guerra geracional, mas sempre Amã vai ser destruído. Amaleque está debaixo dos nossos pés. Tem um banquete para envergonhar Satanás, um banquete para denunciar o inimigo e um banquete para celebrar uma vitória completa em nome de Jesus. E todos quiseram, e muitos, né, quiseram se fazer judeus. As pessoas vão desejar aquilo que nós temos. Elas vão desejar ser corpo de Cristo como Raabe desejou também fazer parte. Ela quis esse Deus como Ruth também desejou. E essa inclusão é uma inclusão maravilhosa, porque quando nós denunciamos Satanás, essa inclusão acontece. Olha tudo que o Senhor faz. Olha como um de repente de Deus muda toda a história. Que você esteja disposto nesse dia a declarar-se perecer, pereci, e ter a tua mente renovada, totalmente dependente do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Eu tive essa semana uma experiência muito forte com um irmão maltrapilho na rua, e sempre eu via ele. E muitos dias que eram frios, eu não me aproximava assim dele, né? Por toda a situação e o contexto onde ele estava. E passei por ele muitas vezes e sempre tive desejo de parar e conversar. E esses dias agora eu vi que ele estava lendo um livro. Então eu parei assim e falei, não, eu preciso voltar. Perguntei qual era o livro que ele estava lendo. Ele gosta de ler, de escrever. Nós conversamos. Um homem que viajou por tantos lugares, né? E tem tantas histórias escondidas, né? Numa bagagem maltrapilha, numa mochila velha, em alguma coisa que você pode naturalmente desprezar. E eu também, né? Nós podemos fazer isso com tanta facilidade. E engraçado, porque eu quis sempre parar. E aquele dia eu estava no mercado e senti desejo de levar comida.
enfim, suprimento. E eu e o Benjamin, a gente preparou alguns lanches e a gente fez um cappuccino bem quente, né? Tava um pouquinho frio. Enfim, irmãos, eu tive um tempo de comunhão muito forte e soube naquele dia que ele ia embora. Então foi o dia certo, né? E naquele dia o Senhor me despertou, ele pediu uma Bíblia, eu já estava com o desejo de entregar um livro, entreguei o livro, fui atrás de Bíblia, de umas outras situações que eram necessidade, e a gente estava conversando sobre isso, né? E ele falou, tá vendo, o Senhor me atende, eu tô aqui e eu não tenho falta de nada, né? Na rua, daquele jeito, totalmente dependente. E sabe que eu tenho certeza que essa ainda com todas as nossas falhas e dependências de tantas coisas, né? Que o nosso corpo fica submetido a tantas substâncias e situações. Mas nós vemos assim que aquele que confia no Senhor, ele é amplamente suprido. Sempre vai ter alguém. E aí nós saímos de lá e o Benjamin falou, esse tio é um anjo, né? É um anjo que fala. E eu falei, amém. Glória a Deus, porque as crianças enxergam muito além da aparência. E que nós possamos ser como crianças e que você possa hoje viver além da tua aparência. Se você está com grana, não está com grana, se tem, se não tem, nós possuímos tudo. Que você tenha uma oferta nesse dia para entregar de quem possui todas as coisas, que você possa semear hoje aquilo que você acredita, não o que você precisa, não o que está faltando, não o que sobrou, mas semear o que você acredita. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com e eu quero te despertar mais ainda. O Senhor nos deu espírito de ousadia. Semeia algo na vida de alguém hoje. Semeia na vida dos teus irmãos. Semeia naquele que você não conhece, mas é o teu próximo. O Senhor colocou no teu caminho. Seja aquele que interfere. Pague a conta de alguém. Alivie o fardo de alguém. E você vai ver que os teus fardos serão aliviados. Porque essa é a dinâmica do reino rica e maravilhosa. Que nós sejamos em tudo amplamente supridos, em cada pensamento, que possamos, entendendo ou não, sempre nos submeter à vontade do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a essa última semana do mês de agosto, dessa mobilização. Entende que alguma coisa muito grande vai acontecer e o Senhor está despertando os seus filhos em todos os lugares para orar, para buscar e para encontrar muitos intercessores, porque é tempo de guerra. Nós estamos nessa guerra, despertos em nome de Jesus, com armas espirituais e não vamos retroceder. Nós somos esse povo, essa mobilização dos vencedores. Aleluia! Que você se mova nesse espírito, nessa certeza, nessa convicção, porque essa é a mobilização do corpo de Cristo. Amém e amém. Shalom. Aleluia, ó Senhor Jesus, nós invocamos o seu nome, ó Senhor Jesus, nós invocamos a sua presença, Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus, abençoa, Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida daqueles que seguem os teus preceitos, ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus, porque Esther, quando chegou diante do rei, pediu, muda o decreto, e ele transformou o pur em purim. Aleluia, Senhor Deus. Que todos nós possamos viver o purim neste dia, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, ó Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que estão em suas casas, Senhor Deus. Aqueles que estão em suas casas, limpando as suas casas, trabalhando, buscando o sustento de suas casas. Abençoa, Senhor, que haja celeiros cheios, Senhor Deus. Vida em abundância. Ó Senhor Jesus, aleluia, nós te amamos, Senhor Deus, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, aleluia, e nós te amamos porque Jesus nos amou primeiro, nós podemos nos te amar porque Jesus nos amou primeiro, aleluia, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, abençoa os enfermos, Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais, abençoa todos eles, que haja vida, Senhor Deus, que haja vida, Senhor Deus, em todos aqueles que estão enfermos, ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que possam nos ouvir através da rádio, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, abençoa as crianças que estão na escola, que haja discernimento nas crianças que estão na escola, aleluia, Senhor Deus. Que haja discernimento e que eles sejam ensinados de acordo com os seus preceitos, os preceitos do nosso Deus que estás nos céus.
Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Nós te amamos, nós te bendizemos. Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem dado em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por toda a sorte de bênçãos, Senhor Deus, que Tu tens em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada falta e nada faltará. Em algumas versões dizem, não preciso de nada, porque tenho o Senhor, meu Deus, logo não preciso de nada. Porém o Senhor é meu pastor e nada falta e nada me faltará. Aleluia, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Deus. Como é bom e agradável estar na presença dos nossos irmãos. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Senhor Jesus, nosso Deus. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Deus, que não falte recursos para o cumprimento do propósito de Deus na terra. Do propósito de Deus na terra, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa, ilumina. Se lâmpada para os nossos pés, Senhor Deus. Luz para a nossa vida, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Ó, Senhor Jesus. Nós te amamos, nós te bendizemos, Senhor Deus. Conduza nossos passos, Senhor Deus. Conduza nossos passos. Limpa o ambiente, ó Senhor Jesus. Limpa o ambiente, Senhor Deus. Que haja pensamentos mais altos, Senhor Deus. Pensamentos mais altos. Pensamentos que vêm do alto, do mais alto, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós te amamos e nós te bendizemos. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Que neste dia possamos nos alegrar, assim como em toda semana, Senhor Deus, possamos nos alegrar na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa todos os santos, ó Senhor Jesus. Todos os santos que estão na terra, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, ilumina também a vida dos jovens, Senhor Deus. Os jovens que estão buscando os teus preceitos. Ilumina, Senhor Deus, a vida dos jovens que estão buscando os seus preceitos. E aqueles que ainda não o buscaram, que o busquem. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Nós te amamos e nós te bendizemos. E toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor que estás nos céus. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor Deus. Louvamos, rendemos louvores a Ti, ó Senhor Jesus. Louvores e adoração a Ti, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Deus. Que haja vida, Senhor Deus, vida dos nossos relacionamentos, Senhor Deus. Que haja vida nos nossos relacionamentos. Que haja celeiros cheios, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, conduz mesmo os nossos passos, Senhor Deus. Conduz os nossos passos. Ilumina as nossas veredas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Que haja vida, que haja a água da fonte da vida, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Água da verdadeira fonte, que é Cristo Jesus, aleluia, Senhor Deus. Sim, Senhor Jesus, nós te amamos, aleluia. Bendito seja o teu nome para todos sempre. Vida longa ao Rei, ó Senhor Jesus, vida longa ao Rei, Senhor Jesus, amém e amém.
busque em sua face estar. Pede, ouve diante dele, em secreto aguardar. Ore em comunhão com Cristo, busque em sua face estar. Pede, ouve diante dele, em secreto aguardar. Ore em comunhão com Cristo, abre teu interior, com o rosto desvendado, vê a glória do Senhor. Ore em comunhão com Cristo, busque em sua face estar. Pede, ouve diante dele, em secreto aguardar. Ore em comunhão com Cristo, busca nele confiar, aprendendo a tocá-lo como Espírito e o honrar. Ore em comunhão com Cristo, busque em sua face estar. Pede, ouve diante dele, em secreto aguardar. Ore em comunhão com Cristo, sem qualquer ostentação, de acordo com o Espírito e a interior unção. Ore em comunhão com Cristo, busque em sua face estar. Pede, ouve diante dele, em secreto aguardar. Ore em comunhão com Cristo, ouve-o bem com atenção. Seu desejo te impressione, rende a ele o coração. Ore em comunhão com Cristo, busque em sua face estar. Pede, ouve diante dele, em secreto aguardar. Ore em comunhão com Cristo e contempla seu fulgor, pleno de seu ser tão belo, irradia o Senhor. Ore em comunhão com Cristo, busque em sua face estar. Pede, ouve diante dele, em secreto aguardar. Me amaste imensamente, te amarei intensamente, cada dia, cada instante, vem me conquistar. Da minha vida, meta o tema, seja amar-te extremamente. Ó de coração te peço, faz-me fiel a ti, Jesus. Vem me conquistar, meus desejos tirar. Dá-me um puro coração, que só
consagro totalmente a ti, Senhor. Me amaste imensamente, te amarei intensamente, cada dia, cada instante, vem me conquistar. Na minha vida, meta o tema, seja amar-te extremamente. Ó, de coração te peço, faz-me fiel a ti, Jesus. Vem me conquistar, meus Deus retirar, dá-me um puro coração que só veja a ti. Nada mais vou ter, ninguém mais querer. Minha vida eu consagro totalmente a ti, Senhor. Me amaste imensamente, Te amarei intensamente, cada dia, cada instante. vem me conquistar. Vem me conquistar.